Continuando o nosso estudo baseado na primeira carta de Pedro, especificamente os capítulo 2, versículos 4 em diante, nós já estivemos com alguns vídeos gravados que, para que você possa ter acesso a todos eles assim direto, seria interessante você se inscrever. Inscreva-se lá no canal e assim você vai recebendo os novos vídeos que estão sendo produzidos. Então, hoje, nós gostaríamos de estar tratando, ainda nessa primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a parte B dele, quando diz assim: sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Até aqui nós já vimos isto em vídeos anteriores. E hoje nós gostaríamos de tratar da expressão a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que seria essa expressão agradáveis a Deus? Sacrifícios agradáveis a Deus significam obras, significam coisas que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo. E a orientação da palavra de Deus que nos diz que o grande objetivo do ser humano é amar a Deus e glorificá-lo, honrar, dar glórias e louvores ao seu nome. Esses sacrifícios incluem, primeiro, oferecer toda a energia do corpo a Deus, é o que diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que você depois pode conferir isto. Louvar a Deus também é o segundo motivo que você encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Também fazer o bem a outra pessoa, isso é agradável a Deus, é alguma coisa que Deus espera que nós façamos. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 16, e no mesmo capítulo e versículo, nós também encontramos o compartilhamento dos próprios recursos, porque Deus nos dá recursos não para que acumulemos, mas para que sejamos sensíveis às pessoas e às necessidades das pessoas à nossa volta. Mas também significa o aspecto da evangelização, levando pessoas ao conhecimento de Cristo. Isso é um sacrifício agradável a Deus, porque isso envolve a nossa vida, o nosso tempo, a nossa disposição, envolve o nosso ser todo, reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. Mas também significa sacrificar os próprios desejos pelo bem dos outros. Efésios 5:2, ele nos mostra que esta é uma função que nós devemos estar atentos a ela, dizendo o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, sacrificar é trazer os próprios desejos do bem, daquilo que nós recebemos de Cristo para outras pessoas. Mas também nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, nós vamos encontrar que também é esse sacrifício a oração. Diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então a oração também é um sacrifício agradável a Deus. Deuteronômio, capítulo 10,
versículos 12 e 13, há uma pergunta que é feita. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que que agrada ao Senhor? O que é que o Senhor espera que você faça que seja agradável a Ele? Ele responde: não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ora, o que é que o Senhor quer em últimas palavras? Que nós estejamos com a sua palavra sempre em nós. E essa palavra dele em nós faz com que andemos nos seus caminhos, faz com que sejamos obedientes à palavra dele. E o que mais é significativo nessa relação com Deus é a obediência, é seguirmos as orientações que ele nos dá, porque estas são ordenanças que ele traz para nós. Então significa que quando nós conhecemos a palavra e seguimos aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos agradando ao Senhor e oferecendo a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Também encontramos em Oséias capítulo 6, versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Oséias está dizendo aqui? Naquele então, oferecia-se sacrifício de animais, de pombas, de rolas, para que aquele derramamento de sangue, ele fosse apresentado como sacrifício diante de Deus, em razão dos pecados que a pessoa comete, para ficar perdoado desses pecados, ter novamente relacionamento com Deus. E Oséias está dizendo, pois misericórdia quero, não quero sacrifício. Sacrifício não é aquele o que eu especificamente desejo, mesmo porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles pré-anunciavam o grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Encontramos também em Levíticos, capítulo 22, versículo 21, nós encontramos, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado do rebanho, o animal deve ser sem defeito e ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Olha, aqui é uma questão interessante. Deus não aceita sacrifício de quem quer que seja meia boca, desculpe minha expressão, mas é isso mesmo, que seja mais ou menos assim, sem muita preocupação, não. A prescrição lá desde Levíticos se você vai oferecer um animal, esse animal tem que ser sem defeito, ele tem que ser sem mancha, ele tem que ser um animal, dentro da sua conformação, um animal perfeito. Ora, esta é a ideia que nós já trabalhamos lá atrás, de uma casa espiritual limpa, de uma casa espiritual onde, pelo novo morador, que é o próprio Deus que está habitando em nós agora, o sacrifício seja um sacrifício agradável, ou seja, não seja misturado com coisas que sabemos pela palavra que Deus não aceita. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, porque no Salmos 51, nós encontramos a seguinte expressão: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício. Entenda isto. Não é que Deus não aceita
O prazer dele não está especificamente dos sacrifícios. E ele diz, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos, pelo simples fato de ser sacrifício, holocausto, alguma coisa assim que a gente faz sem muito hábito. É um hábito que a gente faz. Não. Sacrifícios agradáveis a Deus, diz o texto, são o espírito quebrantado, ou seja, aquele que está em plena comunhão com Deus. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha que coisa significativa que está sendo colocado para nós como informação da palavra de Deus. Mas encontramos também em Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 11, diz a nossa situação típica, diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Olha como há um chamado a uma responsabilidade. A nossa vida sendo luz, a nossa vida sendo expressão de bondade, de justiça e de verdade. Mas não nos imiscuindo, não nos misturando com aquilo que representam obras que desagradam ao Senhor. Isto me faz pensar aquilo que em Romanos capítulo 14 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ora, nós já dissemos lá atrás que o que se espera de nós é que a nossa casa seja limpa, sede santos porque eu sou santo, nós já comentamos isso em outra oportunidade. E o Salmo 77, 13 diz assim, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nós não estamos trabalhando com ideias dos muitos e múltiplos deuses que podem existir, que podem ser mencionados, que podem ser trazidos como se Deus do céu, Deus que a palavra diz, seja. Não. O Deus que a palavra diz mostra o único e suficiente Deus para a nossa vida. Há um cântico que diz assim, quem a Deus tem, nada lhe teme. Isto me leva a pensar, então, que nós temos uma intimidade com Deus. E nessa expressão de intimidade, existe um cântico que muitas vezes nós entoamos, e já meio esquecido, mas a letra dele diz assim, meu Deus e eu andamos sempre juntos, com Ele tenho doce comunhão, e conversamos como bons amigos, e nele encontro abrigo e proteção. Em meio ao sofrimento, mal e dor, Ele me guarda em seu profundo amor. Meu Deus e eu andamos sempre juntos. Ele é para mim consolação e amor. E minha vida nele confiando, quero servi-lo com dedicação. E a Deus a minha vida consagrando, todo o meu ser entrego em gratidão. Meu Deus e eu andamos sempre juntos. E a minha vida ponho em suas mãos. Mesmo sem vê-lo, Ele está comigo e sempre junto à sua
proteção. E assim guardado e livre de perigo, alegre e vivo, e tenho a salvação. Ora, esse sacrifício agradável a Deus vai depender exatamente dessa vivência de intimidade com Deus, dentro da familiaridade que existe numa casa onde Deus habita. Nós somos a casa onde Deus habita. Nós somos uma casa ambulante, uma casa espiritual ambulante. Onde quer que estejamos, Deus está conosco e nós podemos ter essa intimidade com Ele. Esse é um convite que a palavra de Deus faz a você, para que você viva essa intimidade, tenha essa intimidade com Ele, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E recebendo ao Senhor Jesus Cristo, Ele veio fazer morada em nós. Por isso nós temos intimidade, podemos caminhar com Ele e conversar como bons amigos. Conversar como alguém que a gente confia. Esse é o convite. Esse é o convite que a palavra de Deus faz a cada um de nós, para que a nossa vida seja um sacrifício agradável a Deus. Venha participar conosco. Deus te abençoe.